tarde a todos. Estamos aqui novamente com o nosso programa Direto ao Ponto, programa semanal de insolências e malcriações, em que nós aproveitamos aqui para discutir com você que nos ouve muito melhor os fatos da semana. Hoje a Cláudia está aqui nos ajudando. Cláudia, muito prazer em revê-la. Tá? Boa tarde, Munir. Boa tarde para você que está em casa. E é verdade, você vai estar direto ao ponto aqui com a gente, com o José Munir. Aproveite já para você ir preparando essa pergunta, ligando para cá, para que possa dar tempo, porque normalmente as pessoas, a gente vai lendo conforme, né, Munir, vai respondendo conforme dá tempo, porque são muitas perguntas que chegam, né? Muito bem. Então você pode, como você sabe, fazer perguntas diretamente ao programa, pelo telefone que está aí no vídeo. Nem sempre nós conseguimos respondê-la no mesmo programa, fazemos um esforço grande de respondê-la nos programas posteriores. E você também pode mandar mensagens pelo meu e-mail, que aparece aí de vez em quando na tela. Eu aí respondo com um pouco mais de lentidão, mas acabo respondendo todo mundo. Mas, Cláudia, hoje é um dia muito importante na história brasileira, porque no dia 9 de julho comemora-se o aniversário da Revolução de 32. Para quem não sabe, a maioria das pessoas nasceu depois dessa época, né? Não era adulto nessa época, e além disso, nem sempre a gente lembra bem os acontecimentos que nos ensinam na escola, né? Nos livros escolares. A Revolução de 32 foi uma rebelião do Estado de São Paulo contra o governo do Getúlio Vargas, que havia tomado o poder em 30, com a promessa explícita de democratizar o país e de criar uma Constituição. E essa Constituição parecia aos paulistas que não iria ser proposta nunca. Daí, então, chamar-se a Revolução de 32 de a Revolução Constitucionalista. O objetivo da Revolução era obrigar o governo de Getúlio Vargas a cumprir a promessa e produzir logo uma Constituição para o Brasil, coisa que, obviamente, não interessava ao Getúlio Vargas, que era uma espécie de caudilho, e que acabou, então, demorando muito mais tempo. Houve um conjunto grande de outras pressões, sobretudo dos grandes, do jornal Estado de São Paulo e do, então, governador de São Paulo, Armando de Salles Oliveira, que se colocaram, então, contra a ditadura que o Getúlio Vargas estava produzindo ali lentamente. Mas, Cláudia, também eu preciso contar aos nossos telespectadores que ontem, sábado, nós fizemos o nosso 6º encontro do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura, que é uma oportunidade que tem os ouvintes desse programa, que estejam em Curitiba, ou possam vir para cá, de debater um grande livro da literatura e do pensamento mundial, entre os quais estão alguns livros brasileiros, né? Nós vamos fazer mais 10 esse ano ainda, e o livro que foi abordado ontem é o livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que é um livro que ajuda a entender a que ponto a natureza humana é capaz de atingir os mais baixos padrões de civilidade, os mais baixos padrões de decência e de espiritualidade que se possa imaginar. O ser humano fica sempre entre este mundo de luzes e o mundo de trevas. E o Coração das Trevas é um exemplo de como se pode ir para o mundo das trevas. Muito bem, então quem esteve ontem lá, mais de 20 pessoas nos acompanharam, aproveitou para conhecer mais este romance importante da literatura brasileira. O próximo é Apologia de Sócrates, que não é um romance, é o relato que Platão faz do julgamento a que foi submetido o filósofo grego Sócrates, que era, aliás, seu professor, né, seu mestre. Mas eu já vi que você tem perguntas, né, Cláudia? Mas antes de falar nelas, eu queria mostrar para vocês a tela número 1, por favor, e dizer aos nossos telespectadores que eu finalmente descobri como foi que o governo pretendia gerar 10 milhões de empregos. Então, caso vocês não saibam, se vocês entrarem no site do Ministério do Trabalho, vocês descobrirão lá, num determinado lugar chamado Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, que o governo federal brasileiro considera profissionais do sexo como sendo uma profissão aceita, uma profissão não regulamentada, mas uma profissão considerada como legítima. E o que eu queria ler para vocês, porque eu não vou perder essa chance, mas no site, esse documento que eu tenho nas minhas mãos, eu tirei do site do Ministério do Trabalho. E ele diz quais são as
competências pessoais de uma pessoa que entra nesse assunto. Então, apenas a título de registro, diz assim, olha, a pessoa tem que ter capacidade de persuasão, capacidade de expressão gestual, capacidade de realizar fantasias eróticas, agir com honestidade, demonstrar paciência, planejar o futuro, prestar solidariedade aos companheiros, ouvir atentamente, demonstrar capacidade lúdica, respeitar o silêncio do cliente. Essa aqui tem até uma conotação metafísica, imagina. Demonstrar capacidade de comunicação em língua estrangeira, demonstrar ética profissional, manter sigilo profissional, respeitar código de não cortejar companheiros de colegas de trabalho, proporcionar prazer, cuidar da higiene pessoal, conquistar o cliente e demonstrar sensualidade. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa aqui? Quer dizer, eu acho isso aqui simplesmente o fim do mundo, assim. Quer dizer, o Ministério do Trabalho vai lá e coloca no site que nós todos pagamos por ele o reconhecimento desta profissão e ainda por cima é obrigado a fazer esse papel ridículo de encher o tal do item com recomendações carolas, como se fosse para um sapateiro, para um ascensorista. E, não é o fim do mundo, Cláudia? Pensa bem, né? Porque, aliás, eu acho até um desrespeito com a prostituição, porque, afinal, é uma profissão que sempre funcionou muito bem espontaneamente, talvez seja o último reduto não regulamentável do mundo, e esse assunto, que é um assunto de enorme complexidade moral, ele não pode ser tratado assim, como se fosse apenas mais uma profissão. É sinal de que os nossos governantes perderam completamente o critério do que possa ser certo ou errado. Apenas para mostrar o contraste com uma outra situação, se vocês se derem o trabalho, por favor, de ler a tela número 2. Então, na tela número 2 está aí a notícia também da semana passada. Não, essa é um pouquinho mais velha, mas eu achei que valia a pena trazer para vocês. Tem uma certa deputada do PT que criou uma lei dizendo que não se pode mais usar o termo homem no Brasil quando se refere-se aos dois sexos. Então, toda vez que alguém for fazer um discurso, tipo assim, o homem brasileiro não pode mais falar assim, tem que dizer o homem e a mulher brasileiros. Como se a palavra homem não tivesse em si própria um sentido genérico de incluir os dois sexos, e como se ela fosse uma discriminação contra as mulheres. Então, vocês veem aí, por esses dois exemplos, o quanto infantilizado está o país, o quanto nós regredimos, o quanto nós... Eu estava lendo, nesse final de semana, a Divina Comédia, e dizia assim, num dado momento, quando o Dante, guiado pelo Virgílio, vai aprofundando o seu passeio pelo inferno, então ele diz assim, aí entramos num lugar onde toda a luz havia desaparecido. E é mais ou menos isso que nós temos feito no Brasil, com essas coisas infantis, com essas bobagens, com essas discriminações, com essa atitude completamente descabida. Perdemos completamente o roteiro do que é legítimo e ilegítimo moralmente e ficamos aí gastando o tempo dos brasileiros com essa bobagem. Você pode dizer homem sozinho, tem que dizer homem com mulher, como se isso significasse alguma coisa. Aliás, até, viu, Cláudio, é uma ignorância gramatical, porque como o português não tem o modo neutro para gênero, então, em português, isso tem, desde que existe o português, convencionou-se que, quando se refere a qualquer pessoa, usa-se a fórmula masculina. Não há nisso nenhum preconceito, nenhuma perseguição às mulheres, e, portanto, não há nada mais fútil do que ficar essa deputada se preocupando com isso, apenas envenenando mais os espíritos, tentando convencer as pessoas de que homens e mulheres podem ser, eventualmente, inimigos uns dos outros. Mas, enfim, Cláudia, muito bem. Começamos bem hoje, né? Começamos, temos já perguntas e você já pode ir ligando, pode ir formulando já a sua pergunta. Ligue para cá, então. Bom, já estamos recebendo a primeira pergunta, então, de hoje. Edson Freire, advogado de São Paulo, ele faz uma colocação, Munir. Ele diz assim, o Munir usa uma delenda total contra Marx. Eu não concordo com a falta de reconhecimento nas obras e ideias do Marx. Alguma contribuição o Marx deixou? É verdade. Eu talvez seja aqui excessivamente radical às vezes, porque eu preciso deixar claro o meu ponto de vista. O Marx deve ter aí uns 3% de razão. Eu devo ter sido injusto com ele, porque eu estava só preocupado em indicar os 97% que não tem.
Na verdade, eu sempre digo para os meus alunos que até mesmo um relógio parado está certo 2 vezes por dia. Relógio parado é melhor do que relógio que adianta, porque o relógio que adianta, o relógio que adianta, além de não adiantar, né, ele está errado 24 horas por dia, e a mesma coisa acontece com o relógio que atrasa. Mas o relógio parado, né, completamente inútil, ainda está certo 2 vezes por dia, o que significa que não é possível haver alguém, e veja, o Marx era um sujeito inteligente, de todo mundo você tira alguma coisa importante, não tenha dúvida, o nosso telespectador está correto. No entanto, se eu faço aqui um pouco se eu sou um pouco enfático ao condenar o marxismo em si, é porque eu parto do pressuposto, Cláudia, que o marxismo não explica de fato a realidade da sociedade humana. Marx queria saber se existe alguma lógica na história. Eu acho que eu consigo ver alguma. Mas essa lógica que eu consigo ver na história não é a lógica da briga pelo dinheiro. Quer dizer, o Marx acha que a disputa pela renda é o que estabelece os rumos da história, que a história é esta briga para cada um pegar um pouco mais do bolo econômico do que o outro. E ele não deixa de ter razão em dizer que de vez em quando é assim mesmo. Quer dizer, 1 em 20 vezes é assim. Agora, preste atenção, veja quantas vezes na sua vida em que você fez alguma coisa que não era pelo dinheiro. Todas as vezes que você, que tem filhos, passou a noite acordado, cuidando de um filho doente, todos os atos de caridade que você fez, todos os atos que você fez em que você estava nitidamente contra o seu próprio interesse, estes atos todos não são atos voltados para dinheiro, e, no entanto, são esses os atos que fazem a história funcionar. Veja, Sócrates, que é um sujeito que sacrificou a própria vida pela manutenção da sua opinião, é um sujeito que tem muito mais influência sobre o mundo do que o Karl Marx, que era um sujeito pessoalmente assim muito condenável, era um sujeito aproveitador e que, na verdade, errou. Ele não entende o que aconteceu no mundo. Só que o problema de Karl Marx é que, apesar de ele ter errado, este erro de Karl Marx é um erro que produziu um efeito colateral e consequências políticas desastrosíssimas. Em nome dessa teoria fajuta, a humanidade, o planeta Terra, no último século, matou 100 milhões de pessoas, nas suas diversas fórmulas, socialistas, comunistas, enfim, esquerdistas, nazis, socialistas. Todo o processo de mortandade que isso gerou é o sinal de que ali havia não apenas um erro, mas uma tremenda malignidade que, infelizmente, nós suportamos. Aliás, sobre isso, era bom até dizer a vocês todos uma coisa importante, que é o seguinte: há uma grande diferença sempre entre as teorias científicas sobre a natureza e as teorias científicas sobre a humanidade, sobre a sociedade humana. E essas diferenças não estão numa maior cientificidade da ciência da natureza, não é verdade. Veja, é muito mais fácil prever quem vai ganhar a eleição do que em quantos pedaços vai se quebrar uma pedra na qual eu dou uma marretada. Então, não se pode dizer que as ciências humanas sejam imprecisas, ou menos boas, ou menos científicas do que as ciências ditas da natureza. Agora, há uma grande diferença, sim, e essa diferença nos obriga a sermos muito cuidadosos, que é a seguinte: quando eu faço uma teoria errada sobre a Lua, eu posso inventar, por exemplo, que a Lua é feita de queijo. Isso aparece nos desenhos animados, né? Então, eu invento uma teoria estapafúrdia sobre a Lua, de que ela é feita de queijo, e o fato de eu achar isso, não irá de modo nenhum atrapalhar a Lua, não irá realizar nenhuma consequência sobre a Lua continuará onde está, impassível à minha burrice. Eu não terei nenhuma maneira de influenciar nada, só porque eu acho isso. Agora, quando alguém estabelece uma teoria estapafúrdia sobre a sociedade humana, esta teoria ela acaba sendo acompanhada de medidas políticas, militares, de medidas de natureza concreta. E essas medidas concretas são, de modo geral, profundamente desastrosas. Então, nós não podemos ter, para com assuntos ligados à interpretação da sociedade, uma coisa chamada leviandade. E essa leviandade é isso que Karl Marx teve quando estabelece uma teoria propondo uma explicação para o mundo que não é de modo nenhum a melhor. Cláudia.
Muito bem, então, você pode ir ligando para cá, você pode fazer a sua pergunta. Nós estamos recebendo uma pergunta do Roberto de São Paulo. Ele diz assim: será que o governo não quer estatizar também os profissionais do sexo? Com certeza é isso. O primeiro passo é esse, transformar numa profissão reconhecida pelo Estado. E segundo, quando eu digo reconhecida pelo Estado, é que lá no site do Ministério do Trabalho tem lá um código daquela profissão que você usa depois na declaração do imposto de renda. Quer dizer, a primeira coisa é fazer isso. Em seguida, você cria a tal da regulamentação da profissão. Aí vai ter uma espécie de estatuto da prostituição no Brasil. E esse estatuto, então, estabelece quais são os direitos e deveres dos profissionais, né? Aí, entre aspas, do sexo. E aí o terceiro passo é cobrar-lhes impostos, ou seja, transformá-los em contribuintes. E com isso, então, o que o Estado faz é, no afã absolutamente insuperável de obter mais recursos, o Estado irá produzir toda e qualquer barbaridade moral que você possa imaginar e vai dar para as pessoas a impressão de que ser prostituta ou prostituto, seja lá o que for, é uma profissão decente, digna e que tem um poder de produzir nessa pessoa uma vida que tenha sentido, que tenha cabimento, ou seja, nós estamos aí produzindo uma espécie de claque ao diabo. Quer dizer, é o diabo quem acha isso. O diabo é que acha que não há muita diferença entre uma enfermeira que cuida de pacientes e uma prostituta que cuida de pacientes de um outro critério. Então, esta perda do sentido moral é uma espécie de início a partir do qual o governo consegue, em seguida, produzir o controle social sobre essa coisa, gerando, portanto, fatos econômicos e de controle social. Mas o governo só pode fazer isso dando a impressão para todo mundo que se trata de uma normalidade e não de uma anormalidade. Pois então é preciso que se diga que ser prostituta não é uma coisa normal, é uma coisa anormal, e não é alguma coisa que o governo deveria estar sugerindo às pessoas que fizessem. Portanto, há aí uma enorme quantidade de defeitos e pecados nesta história. É apenas mais uma demonstração da malignidade que em torno de nós, a malignidade que nos governa nesse momento da história do Brasil. Cláudia. Muito bem, então, nós temos aqui várias perguntas e nós já estamos selecionando aqui. Olha, Munir, chegou aqui do José Carlos de Curitiba, ele diz assim: qual a importância da introdução de sociologia e filosofia no segundo grau e no vestibular? Então, José Carlos, se você olhar a tela número 9, por favor, a tela número 9 é sobre esse assunto. O assunto estava meio para o final, mas já que você entrou nele, vamos então direto a esse assunto. Então, quando nós fizemos essa tela aqui, usamos uma manchete do Estadão dizendo que a filosofia pode se tornar obrigatória, mas também, como você bem mencionou, não é só a filosofia, também é a sociologia. E a decisão que iria ser tomada com respeito a isso aconteceu ontem, sexta-feira. O Conselho Nacional de Educação, que se reúne em Brasília, por unanimidade, sem que houvesse nenhum voto contrário, decidiu que a partir de não sei que data vai ser obrigatório ensinar sociologia e filosofia no Brasil. Então, aí, como quase tudo que o governo faz, né, o que os governos fazem, há sempre uma aparência de sucesso, uma aparência de progresso, que esconde, na verdade, uma realidade putrefata atrás disso, completamente maligna, que eu gostaria de explicar a vocês. Olha só, pessoal. Em primeiro lugar, é de se duvidar que se possa ensinar filosofia para estudantes. Sociologia, muito menos, porque a sociologia é uma disciplina com um pequeno corpo teórico e que, no que tem de importante, já é ensinada dentro das disciplinas de história, sobretudo geografia. Mas, mesmo assim, né, o governo acha que deve se ensinar filosofia e geografia. No entanto, e sociologia. No entanto, é preciso, contra esta ideia, contestar, né, apondo-se a seguinte ideia: não se ensina para crianças, jovens, adolescentes, ou seja, pessoas que ainda estão em formação, de um conhecimento positivo do mundo. E o que é conhecimento positivo do mundo? Para que uma pessoa possa se dedicar a assuntos especulativos sobre o mundo, de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, qual é o sentido da vida, nós somos obra de nós mesmos ou somos obras de outra pessoa. E essas perguntas especulativas, tipicamente filosóficas, são perguntas que só podem ser apresentadas a alguém
que já tem uma ideia concreta da vida, já sabe como a vida funciona, como é que se ganha dinheiro, como é que se fazem as crianças, como é que se produz o sucesso da sociedade, como é que funcionam as relações humanas mais básicas, pessoas que aprenderam a concretude da vida. Se você propõe a crianças essas perguntas numa idade muito tenra, o que você faz apenas é transformá-las em repetidoras dessas coisas, como se fossem papagaios que passarão a serem repetidores das ideias que os seus mestres lhe proporão. E aí, então, nós caímos finalmente na verdade desta história, que é quando a gente pergunta assim: quem é que vai dar aula de filosofia e de sociologia? É a resposta: os batalhões de professores socialistas formados nas universidades brasileiras, que são formados justamente com esse objetivo de ensinar os outros que só há uma única verdade aceitável, que é a verdade que conduz à tirania socialista, que conduz aos governos totalitários. E essa gente aí, então, nós entregaremos os nossos filhos para esta gente que compõe a maioria dos professores, dos formados em filosofia, dos formados em sociologia no Brasil. Então, o que há por trás disso é simplesmente atender ao lobby profissional desse pessoal. Não sei se você sabe, mas em Brasília foram caravanas e caravanas de filósofos ou formados em filosofia e de sociólogos para forçar, na base da gritaria, na base da pressão psicológica, o tal do Conselho Nacional de Educação. E, além disso, o que se quer, em última análise, é que as crianças não escapem nem mesmo quando deveriam estar lendo Monteiro Lobato e deveriam estar entendendo a diferença entre proteína e carboidrato. Então, nós não queremos que eles escapem desta sanha ideológica que se pretende instalar no Brasil, nem mesmo quando eles são bem pequenos, mesmo porque ensiná-los a serem apenas militantes dos partidos socialistas, dos partidos de esquerda, é a missão fundamental do projeto de educação que o Brasil já procura desde há muito tempo, desde que começou a ser orientado pelo senhor Anísio, que, apesar de todo o prestígio social que tem, nada mais era do que apenas um imitador do John Dewey, que é, por sua vez, um treinador de crianças, um adestrador de crianças, como um adestrador de cachorros, né, fazem os cachorros rolarem no chão a partir de uma ordem. Então, eu queria dizer que isso é muito triste, mas nada muito diferente do que já se fazia antes, é apenas a continuidade da tendência de tornar o Brasil pior. Sociologia e filosofia para adolescentes e crianças é uma barbaridade, porque nada mais é do que o envenenamento dessas aulas altamente suscetíveis a questões emocionais. A adolescência é o mundo das emoções. Você chega para essas crianças e diz que o culpado disso tudo é o que elas acreditam, e eles se tornarão, então, militantes dos partidos de esquerda que estão aí por trás dessas decisões. Eu acho que, se você tem filhos em idade escolar, eu sugiro que você tome medidas profiláticas extremamente graves, que é compensar com aquilo que eles estão ensinando ao seu filho, com o contrário, dando aos seus filhos. Eu tenho sempre aqui nesse programa feito indicações de livros que as pessoas devem ler, até para se vacinarem contra esta em que o mundo está se tornando. Cláudia. Muito bem, nós temos mais perguntas chegando e você pode ligar para cá então e fazer a sua pergunta. Bom, nós estamos recebendo uma pergunta do Johnson de São Paulo. Ele diz assim: no último programa, Munir, você disse: ateu não é aquele que acredita em Deus, mas sim aquele que acredita em tudo. Sou ateu por convicção, não por convenção. Acredito na ciência, penso que acreditar em um ser que sempre existiu, ser onisciente, onipresente e onipotente, é incompatível com a racionalidade. Embora não acredite em Deus, penso que a religião faz bem à humanidade, pelo seu código moral e papel importante na história. Ele pede que você comente. Johnson, posso fazer uma profecia para você? Você vai chegar num momento da sua vida, não sei quando, e você vai acreditar. Porque acho a pergunta muito boa, porque ela vai ajudar aqui a tocar em vários pontos essenciais. E eu queria primeiro dizer para você o seguinte, que o grande defeito que alguém possa ter não é ser ateu. Ao contrário, a maioria dos ateus são muito colaborativos.
Porque o ateu é sempre um sujeito inteligente, é um sujeito que duvida. Puxa vida, será que tem Deus, será que não tem Deus? Então, como ele é um sujeito que duvida, ele acaba, por exemplo, pega os intelectuais ateus, quase todos esses grandes filósofos são ateus. E eles, pelo fato de estarem duvidando racionalmente da existência de Deus, eles acabam descobrindo coisas inteligentes e acabam ajudando muito. Eu não tenho nenhum problema com ateus em especial. Eu acho que os dois grandes defeitos que alguém possa ter, e que aí são defeitos de origem até mesmo diabólica, é o primeiro defeito, que é aquele do sujeito que é gnóstico. Então, o gnóstico é aquele sujeito tentado no mito do paraíso perdido, naquele episódio da cobra. A cobra tenta Adão e Eva, dizendo que se eles comerem daquela fruta lá, que não é a maçã, se eles comerem daquela fruta, eles serão tão sabidos quanto é Deus. Esta tentação que a cobra quer que as pessoas tenham é a tentação do gnosticismo. A palavra gnosticismo, começando com GN, né? sem nada na frente, gnosticismo. A tentação do gnosticismo é a tentação que alguém tem de saber a mesma coisa que Deus sabe. E você já deve saber disso, né? Mas os gnósticos acabaram vencendo, e a gente fica achando que eles existiram lá quando escreveram o tal do evangelho lá de Judas, mas na verdade os gnósticos é que mandam no mundo. Todo esse movimento chamado Nova Ordem Mundial, aí na ONU, todos esses intelectuais aí que querem estabelecer um poder do Estado contra o indivíduo são gnósticos. O gnosticismo, nesse momento, está vencendo o cristianismo, o que é uma desgraça insuperável, e que é uma das razões pelas quais esse programa aqui existe, para tentar reverter isso de qualquer modo, pelo menos naquilo que está ao meu alcance. O segundo grande defeito é você ser o contrário do gnóstico, é ser agnóstico. O agnóstico, diferentemente do gnóstico, não quer nada com nada. Quer dizer, o ateu ainda acha que está concluindo, que tem meios racionais de concluir pela não existência de Deus. Mas o agnóstico é um profundo preguiçoso intelectual que acha que não deve nem começar a duvidar, porque acha, erroneamente, que a sua mente é incapaz de compreender qualquer coisa que possa existir, né, qualquer coisa sobre Deus. O agnóstico não acha que Deus não existe. Ele acha que é simplesmente uma criatura impenetrável, completamente inalcançável, e que ele não pode fazer nada. Esse também é o sujeito inspirado pelo diabo. Então você tem aí basicamente dois grandes modos de ser completamente errados, que é o gnóstico, que acha que pode saber a mesma coisa que Deus, e o agnóstico, que é aquele sujeito que acha que não pode saber nada. Bom, paralelo a isso, existem uns ateus, como você se declara, que são dessa turma toda aí, aquela que tem uma atitude benigna. O ateu é benigno em relação ao agnóstico e o gnóstico, que são malignos, porque o ateu está querendo entender. Então, ele não é um sujeito completamente derrotado como o agnóstico, e também não de saber a mesma coisa que Deus. Portanto, ele acaba tendo uma espécie de atitude humana. É natural que, num dado momento da vida, qualquer pessoa duvide de fato da existência de Deus, porque a existência de Deus não é tão óbvia quanto é a existência, por exemplo, do aparelho da televisão na frente da sua casa. Então, obviamente, Deus pode ser comprovada, é uma existência cuja realidade pode ser comprovada. E eu sempre tenho dito aqui que não se deve nunca crer na existência de Deus, porque crer não é o termo certo. E de Deus nós sabemos da existência. Existe é uma decisão racional também. Não é possível que Deus não exista, porque não seria logicamente sustentável esta possibilidade. Então, a gente nunca deve crer em Deus, nós devemos crer naquilo que Deus nos promete. Então, se você é cristão e vai lá ler na Bíblia que Deus promete a você o paraíso, isso é para crer. Isso é alguma coisa na qual você deve acreditar. Crer que você acredita no quê? Numa promessa que alguém fez para você. Agora, a existência de Deus em si, ela é uma existência comprovável. É por isso que eu digo para você que, na medida em que você for procurar entender melhor a figura de Deus, você vai acabar concluindo pela sua existência. Isso acontece com a maioria dos ateus. Então, permita-me essa profecia extremamente, em nome até de uma simpatia enorme que eu sinto por você. Espero que você chegue lá, você chegará uma hora ou outra. No entanto, a sua atitude de
dúvida racional não é uma errada, não. Ela faz parte da própria vida. Não é uma atitude como é a dos gnósticos e a dos agnósticos. Muito bem, então, nós temos perguntas chegando. Você pode ligar, você no interior de São Paulo, Curitiba, pode ligar para cá pela TVA Canal, fazer a sua pergunta aí direto ao ponto aqui com José Munir. Mas, Cláudia, antes disso, será que eu podia mostrar aos nossos telespectadores a tela número 3? Estamos ainda aí às voltas com o tal do Estatuto da Igualdade Racial e o tal do Renan, que é presidente do Senado, resolveu prometer aos grupos aí, negros, né, que ia aprovar de qualquer jeito. Né? No entanto, no site do Estadão foi feita uma pesquisa e 89% das pessoas ali consultadas, isso não é uma amostra científica, né, estão completamente contra. Os brasileiros são profundamente contra isso e quem está a favor disso, fundamentalmente, são os grupos que irão se beneficiar disso diretamente, das suas lideranças, que utilizarão então este fato para propagandear ideologias racistas, ou seja, para propagandear mais ódio do que já tem entre os grupos sociais no Brasil. Essa pressão foi tão grande que nas notícias mais recentes, que não estão aí na tela, houve aí, já está havendo uma cogitação de o governo mudar o espírito desse estatuto de racial para social. Porque aí, então, me parece que tem algum bom senso. É claro que do governo espera-se tudo, é preciso ter cuidado, então, para saber o que é que vem. Mas o que acontece fundamentalmente, a primeira grande regra para entender esse imbróglio, é que no Brasil os negros são discriminados não por serem negros, mas basicamente por serem pobres. Portanto, o problema não é da cor da pele, mas o problema é do seu status socioeconômico. Isso também significa que há muitas pessoas brancas e algumas pessoas que talvez os negros não os considerassem iguais, mulatos com diversos matizes, né, que estão na mesma situação de pobreza e, no entanto, não seriam beneficiados por estatuto nenhum. Portanto, o que é preciso que se considere, que se faça, é que se tenha no Brasil um mínimo de energias sociais e morais para se impedir que haja esta tirania de raça que está prestes a acontecer aí com essa regra. Claro que isso é inconstitucional, mas, por outro lado, se você prestar atenção e descobrir, você descobre que a maioria dos juízes, à hora da Suprema Corte, já são pessoas indicadas pelo atual presidente e, portanto, não se pode esperar deles o tempo todo suficiente coragem para se contrapor a algum plano fundamental do partido no poder. Então, o que eu queria que você soubesse é que a parte boa dessa história é que há já alguma resistência. Na tela número 4, por favor, na tela número 4, houve aí, na semana que passou, um grupo de intelectuais que faz um manifesto pró-cotas, aquela turma de sempre, o Augusto Boal, o Fábio Conder Comparato, o Emir Sader, etc., etc., sempre a mesma turma. E essa turma aí resolveu ir contra as cotas, a favor das cotas, porque na semana anterior havia havido um manifesto muito importante de grupos basicamente de negros que, preocupados com as conotações racistas e com o potencial de destruição das boas relações entre as raças no Brasil, está incluída nesse estatuto malfadado, nesse estatuto que eu diria que é infame. Então, porque os intelectuais que têm o mínimo de decência e o mínimo de cabeça resolveram se contrapor, então a turma da claque socialista sai correndo em seguida para dar a sua contribuição para a obscuridade, para a escuridão. E aí é preciso que vocês compreendam que, pelo menos, o que há de bom nisso é que eu estou muito surpreendido, porque eu achei que o assunto ia passar sem a menor polêmica e, no entanto, a sociedade brasileira, de vez em quando, demonstra alguma musculatura intelectual, musculatura de clareza mental, e parece que, nesse caso aí, está se conseguindo isso. Nesse atual momento, tudo indica que a imprensa, grande imprensa, apesar de que hoje, tanto no Estadão quanto na Folha de São Paulo, vocês encontrarão, então, aquele jogo de opostos, uma pessoa a favor e uma contra. E o mais interessante de todos é o Fry, que diz assim: e com que direito nós vamos classificar as crianças em dois grupos diferentes, crianças negras e crianças brancas? Todos nós achávamos que o Brasil só tinha crianças. E, no entanto,
estamos aí a inventar dois tipos de criança, a criança negra e a criança branca, que serão diferentes desde do seu primeiro choro na maternidade. Eu não imaginar nada pior, nada mais racista, nada mais capaz de estragar um pouco mais o Brasil do que isso. E, no entanto, isso está aí ainda sem o debate necessário e suficientemente ativo. Cláudia. Muito bem, então você pode ligar para cá e pode fazer a sua pergunta então. A Angélica de São Paulo, ela pede para o Munir comentar sobre valores éticos para as crianças e adolescentes nas escolas. A gente só deve ensinar para a criança coisa que está muito tempo no nosso convívio e coisas que são consolidadas. Para a criança a gente ensina, não de modo nenhum fazer mal aos animais, não judiar de animal, é absolutamente proibido. Nós temos que ensinar as crianças a respeitar os mais velhos, nós temos que ensinar as crianças a terem apresentação pessoal, nós temos que ensinar as crianças que a honestidade é uma coisa valiosa, nós temos que ensinar as crianças aquelas coisas que os avós de vocês ensinaram aos pais de vocês e que vocês ensinaram aos filhos de vocês. Nada mais do que isso é aceitável. Qualquer coisa fora isso, qualquer coisa que exceda os valores eternos, aqueles valores de boa educação, de cordialidade, de relações com a vizinhança, de boa vizinhança, qualquer coisa que não seja isso, por exemplo, não se deve jogar papel no chão, não se deve andar com a orelha suja, não se deve andar esculhambado, a gente deve ter respeito pelo professor, nós devemos considerar os mais velhos com respeito e consideração. Essas coisas é que se deve ensinar para a criança, é só isso. Qualquer conversa aí de ética e de moral, a palavra ética, qualquer conversa que a escola apresente como sendo ética, é só um envenenamento das crianças, é só uma maneira de ensiná-las que um é melhor do que o outro porque um é preto ou branco, ou porque um é melhor do que o outro porque é mulher ou que é homem, ou então é porque um é melhor porque é pobre, e aí vira tudo uma espécie de Harry Potter. Você vai ler o Harry Potter, né? Você percebe que lá no Harry Potter as pessoas que são boas e são assim vistas com bons olhos pela história são os pobrezinhos, aqueles que são considerados assim as pessoas à margem da sociedade, aquele fulaninho lá, amigo do Harry Potter, que mora lá num casebre com os pais pobres. Em compensação, o mal é aquele fulaninho chamado, nem lembro mais o nome dele, que é um insuportável de um sujeitinho lá, cujo pai lá é um associado lá ao demônio da história, e que, portanto, o mundo hoje acha que ensinar moral é ensinar os pobres a terem raiva dos ricos, as mulheres a terem raiva dos homens, os pretos a terem raiva dos brancos, os torcedores a terem raiva dos proprietários dos clubes, os consumidores a terem raiva das empresas e assim por diante. Quer dizer, vamos deixar eles fazerem isso? Na concepção deles, na concepção de pedagogia moderna que vem da universidade e que é, de modo geral, o conteúdo dessa conversa de ética na escola, só há uma espécie de uma repartição de ódios, de raivas, de implicâncias, de injustiças. É criar nas pessoas uma mentalidade de militantes. São todos mini-militantes das causas politicamente corretas das esquerdas internacionais. Quando, na verdade, o que nós temos que ensinar para eles é só aquilo que os nossos avós ensinaram aos nossos pais, que são as regras básicas de decência humana, e é só isso que nós temos o direito de ensinar a criança na escola, além de matemática, português, geografia e história. Além de ensinar a botar crase, é ensinar que a gente não deve ser uma pessoa com pouca higiene. O resto é completamente, o resto é absolutamente conspiração para transformar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, numa espécie de militante do esquerdismo em geral. Muito bem, então, nós temos mais uma pergunta chegando, você pode ligar e pode participar com a gente direto ao ponto. A senhora é Marilda de São Paulo, ela diz assim que vê-lo todos os dias pela televisão é uma honra e pergunta se o Munir vai escrever um livro chamado Coração da Luz. E ela manda um grande beijo e abraço para todos. Muito obrigado, eu não tinha pensado na ideia do título, talvez você mande um e-mail para mim, dizendo para mim o que você imagina que fosse ser esse enredo, talvez eu me inspire. Muito obrigado pelas simpáticas considerações. Muito bem. A Clara de São Paulo, ela pergunta quando você vai fazer um programa no Roda Viva, Munir? Pois é, o dia que me convidaram, que provavelmente vai ser nunca, né?
porque o problema é que há no Brasil uma espécie de pauta dos assuntos que são viáveis e os assuntos inviáveis. Qualquer assunto que seja trazido com a ênfase que é feito aqui, não parece viável, porque, no fundo, mesmo quando a imprensa em geral brinca de parecer polêmica e crítica, ela brinca dentro de um conjunto de regras pré-estabelecidas que ninguém ousa romper. Então, é muito improvável que essa pequena parte da imprensa brasileira, que está realmente contrária à corrente, tenha grandes chances de expressão. Então, você tem aí meia dúzia aí de pessoas um pouco românticas aí que se acham na obrigação de contar para vocês o que está acontecendo de verdade, mas, no entanto, nós também temos também o realismo de não imaginar que possamos ir muito longe dentro desse mundo terrível da mídia, que pertence 99% ou ao dinheiro, ao proprietário que só pensa no dinheiro, que está todo no governo, ou então ao jornalista, que é apenas um quadro dos partidos de esquerda. Muito obrigado pelo caso, ainda pela consideração, pela sugestão. Muito bem, então. A Clélia de São Paulo, ela diz assim, se o Munir poderia falar alguma coisa sobre escoteiro. O movimento de escoteiros internacional é um movimento absolutamente decente, teve um papel extraordinário na formação de muita gente. Ele é um movimento cívico no sentido próprio da palavra. Então, eu aproveito até que a Clélia fez essa pergunta para fazer aqui a distinção entre escotismo e entre movimentos cívicos e movimentos sociais. Então, sempre se achou que, hoje em dia, só se fala em envolvimento social. Então, imagina-se que a pessoa que adere a qualquer projeto de alguma ONG, por mais que essa ONG, no fundo, esteja fazendo um jogo duplo, esteja fazendo o jogo do poder, que essa pessoa, então, está tendo uma importância social. E, na medida em que se presta atenção em ONGs, na medida em que se dá importância para ONGs, nesta exata medida em que se faz isso, faz-se, ao contrário, uma espécie de desvalorização das coisas antigas, como era o movimento dos escoteiros, que perdeu muito a força, transformou-se numa coisa sob cerrada. Nos Estados Unidos, vocês não sabem o estrago que foi feito. Aqui nem tanto, mas nos Estados Unidos o que se fez no movimento escoteiro foi uma tentativa de destruição total e completa, com uma campanha de calúnia sobre homossexualidade de guias de escoteiro, coisas do gênero, com o objetivo exclusivo de destruí-lo. Não foi destruído, mas o movimento escoteiro é uma coisa decentíssima e forma, então, jovens com um mínimo de noção de patriotismo, com nível de noção de dever, de disciplina pessoal. O que há de mal nisso? Não estou dizendo que todo mundo tem que ser escoteiro, vai quem quer. Agora, o movimento escoteiro formava aquelas qualidades que se imagina sejam muito bem-vindas para qualquer pessoa. O asseio pessoal, a responder a um comando, ter uma disciplina pessoal, aprender truques básicos de sobrevivência. O movimento escoteiro, portanto, é um movimento cívico que tem muito valor e ele, no entanto, encontra-se sob pressão enorme de todo mundo que não deseja movimentos cívicos. Então, os seus inimigos, que são muitos, são essas entidades e pessoas, e sobretudo intelectuais, que acham que é muito mais valoroso botar os jovens na rua para fazerem uma passeata em favor do casamento gay. Então, isso é que virou o objetivo da juventude, e não é mais você ir lá, se dedicar lá a uma atividade cívica de honrar a pátria, como era a essência do movimento escoteiro. Eu tenho um pouco de medo, Clélia, que o movimento escoteiro, com medo da sua destruição final, se recicle virando politicamente correto, e eu acho que aí, então, teria acontecido tudo o que os seus opositores desejam. É preciso, portanto, que ele resista com as suas características históricas, não abrindo mão de nenhum centímetro das suas práticas históricas, essas práticas inventadas pelo Baden-Powell, esse fundador do movimento escoteiro, que me parece serem completamente saudáveis e, portanto, deveriam ser permanentes. Muito bem. Cláudia, muito bem. Você pode ligar para cá, você pode, então, fazer a sua pergunta. Mas entrar uma... né? Já que entrar uma tela, voltar. Ela que entrou com uma notícia tenebrosa, que na tela número 5, por favor, durante a semana passada agora, o senhor Warren Buffett
O Warren Buffett não é o inventor daqueles buffets que existem hoje nos restaurantes modernos. Ele enriqueceu por outras maneiras. Ele é um dos maiores investidores do mercado financeiro internacional. Ele é o maior investidor individual da Coca-Cola. Ele não é dono da Coca-Cola porque ele não tem suficiente ações para controlar a Coca-Cola, mas é como se fosse o número 1 da fila. E o Warren Buffett acabou de dizer, sabe que podia devolver a tela mais um pouquinho, por favor? O Warren Buffett acabou de anunciar que vai doar para a Fundação Gates 85% da sua fortuna de $1 bilhões. O que você acha disso? 45% de $40 bilhões o senhor Warren Buffett vai doar. E a Folha de São Paulo diz que ele faz isso porque ele tem alguma culpa. Agora, no fundo, eu acho completamente secundário saber se ele tem alguma culpa ou não tem. Tanto faz. Na prática, eu não me preocupo com isso. Se tem culpa, ele podia fazer outra coisa, como subir a escadaria da Igreja da Penha de joelhos, qualquer coisa assim. O que eu acho só que a tenebrosidade dessa notícia está no fato de que esse sujeito vai botar lá um dinheirão dentro da fundação do Bill Gates, e aí então, quando eu soube essa notícia, eu fui à internet para tentar saber o que é que o Bill Gates acha que deve se gastar o dinheiro. E aí eu descobri o seguinte, né? Eu descobri que o Bill controle da natalidade e, finalmente, controle de armas. Então, o que vai acontecer é que dos 40 bilhões, do 85% dos 40 bilhões do seu Warren Buffett, eles vão ser usados para apenas aumentar a importância das teses governistas, embora não seja, controle de natalidade não seja o caso, mas as outras duas são, que estão aí empesteando o mundo. E esse não é apenas o caso do Warren Buffett, é o caso de quase todos os milionários. Quando não sei se vocês lembram, o Ted Turner é o marido da Jane Fonda e é o fundador da CNN, essa rede de televisão americana, também doou aí a muitos e muitos bilhões para a ONU. Logo, para quem? Para a ONU. Então, o que há aí, na verdade, é uma espécie de conluio e conspiração entre o grande dinheiro e o grande governo. Não é possível nós fazermos de conta que isso não acontece. Quando essa gente inventa de gastar dinheiro, só bota dinheiro em projeto maligno. Eu nunca vejo o sujeito botar dinheiro para melhorar de fato a vida do pobre, dando cultura ao pobre. Esse sujeito não põe dinheiro para melhorar as condições políticas do mundo, para ensinar as pessoas a distinguirem o joio do trigo. Eles não põem dinheiro nunca para permitir que livros essenciais possam chegar à mão de pessoas. Eles só põem dinheiro em projeto maligno. E o pior de tudo é que depois acabam todos sequestrados ou assaltados pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pelo não sei o que do Chile, pelo MIR, pelas Farc, e aí vão todos eles depois como compensação pela violência que sofrem, irão todos eles dar mais dinheiro ainda, porque eles vão concluir que foram sequestrados como Washington de Vento, como o Abílio Diniz, porque não tinham dado suficientemente dinheiro para as esquerdas totalitárias que os perseguem e os sequestram. O que acontece no mundo do grande negócio, no mundo dos milionários, é a mais importante aplicação da tal da síndrome de Estocolmo, que é quando as vítimas apaixonam-se pelos seus agressores, pelos seus vitimadores. E é isso que faz. Quer dizer, você não conseguirá dinheiro para nenhuma grande causa, uma boa causa. Você só consegue dinheiro em qualquer uma dessas fundações de empresas se este dinheiro estiver vinculado a alguma malignidade, em jogar homens contra mulheres, pobres contra ricos, enfim. Esta gente faz para o mundo mais estrago do que fazem até mesmo os próprios governos totalitários. Muito bem, então, nós temos mais perguntas chegando, você pode ligar para cá e você pode fazer a sua pergunta, então. Nós temos uma pergunta chegando de São Paulo, a Catarina. Ela diz assim: no dia 2 de julho, na TV comunitária, o senhor Crescêncio Pereira Júnior, especialista em previdência,
Previdência disse que de 2000 até hoje foram desviados 87 bilhões de reais. Ele pretende entrar na justiça mostrando os fatos. O que o senhor acha disso, Munir? É o problema do critério para saber o que é déficit da Previdência. Então, a Previdência tem como garantidamente 3 grandes saídas. Uma são as aposentadorias e pensões, a segunda são os diversos auxílios e a terceira são os gastos com o SUS, Sistema Único de Saúde. Bom, como é que ela financia isso? Ela financia isso, em princípio, com as contribuições dos beneficiários, ou seja, com a contribuição patronal e com a contribuição dos empregados, das empresas. Quando você faz a conta por esse critério, então, este ano temos aí uma projeção de um déficit de 40 a 50 bilhões de reais. Reais, não dólares. No entanto, os opositores dessa conta dizem assim, não, como por exemplo essa pessoa que fez o estudo, assim, não, mas não tem déficit nenhum, porque a gente tem que somar a CPMF, tem que somar o FINS Social, tem que somar o COFINS, não sei o quê, tem que somar tudo o resto, porque esses impostos e contribuições que foram inventados aí, foram inventados explicitamente para a Previdência e, portanto, o governo está sequestrando o dinheiro da Previdência e inventando um déficit que não existe. Então, essas pessoas fazem a conta com estas contribuições e descobrem que não tem déficit e tem superávit. Bom, olha, eu penso na prática que esse assunto na prática funciona em regime de caixa único. O governo é um caixa só. Então, o dinheiro entra lá e eles distribuem essas coisas para todas as suas aplicações legítimas ou ilegítimas. Agora, o que há aí, e com que eu gostaria de concordar com a pessoa que fez a pergunta, o que há por trás disso, na verdade, da conversa do déficit, conversa dessa em que até mesmo o Delfim Neto entrou com toda a cara de pau, é que, na medida em que você convence a sociedade brasileira de que há, de fato, um déficit ali, e a sociedade brasileira, então, será também informada de que tudo foi feito pelo governo para impedi-lo, ou seja, foi feito o recadastramento dos pensionistas e aposentados, foi feito um controle sobre fraudes, e depois de ter tudo sido feito, o governo só conseguiu economizar 3 bilhões. Então, depois dessa conversa, o governo vai aparecer com a nova conversa, que é o que eles estão preparando para uma futura investida, que é a ideia de que agora, não tendo mais o que fazer em termos administrativos, então não resta outra coisa senão aumentar a receita previdenciária, fazendo isso por qualquer critério, provavelmente por um critério de cobrar a contribuição previdenciária não em função mais da folha de pagamento, mas em função do faturamento da empresa. Então, o que há por trás disso tudo, no que o nosso telespectador tem toda a razão, há, no fundo, uma polêmica de natureza economicista, que no fundo, não vai a lugar nenhum, e que esconde o fato de que o governo está pretendendo usar essa polêmica na sua aparência, não na sua essência, apenas para propor um aumento de impostos que acontecerá fatalmente, provavelmente, no ano que vem. Então, o que há é que o governo jurará de pés juntos a vida inteira de que há um déficit e que esse déficit só pode ser resolvido por meio de tributação, já que ele já fez tudo que podia para melhorar o assunto administrativamente, coisa que nós sabemos que não fez. Temos absoluta certeza que ele não fez. No entanto, será assim o estratagema mercadológico para nos arrumar mais impostos e, com isso, é muito provável que o Brasil atinja, então, finalmente, os 40% de carga tributária sobre o PIB. E aí nós nos tornaremos quase uma Suécia, sem, obviamente, a respectiva qualidade de vida da Suécia. Muito bem, então, nós temos mais perguntas chegando por aqui. Você pode ligar e fazer a sua pergunta e ir direto ao ponto. A Laudir de São Paulo, ela diz assim: Munir, o que você acha sobre Alckmin? Proteger ou não? Bom, eu estou impedido pela legislação eleitoral de fazer comentários sobre candidatos, seja favoráveis ou desfavoráveis, não posso mesmo fazê-lo, há um monitoramento disso. A lei faz isso para impedir que os meios de comunicação entrem na polêmica eleitoral, porque já há horário gratuito. Então, Laudio, eu infelizmente não posso tecer comentários, sinto muito. Muito bem, então, mais uma pergunta chegando. A Aparecida de São Paulo, ela diz assim: por que o bandido tem tanto poder dentro da cadeia? Os direitos humanos estão sempre a favor dos bandidos, sendo que o pobre, quando perde sua casa em uma enchente, os direitos humanos não fazem nada.
Porque são duas perguntas, na verdade, parecidas. A primeira é a seguinte: por que os bandidos mandam na cadeia? O bandido na cadeia porque nós deixamos. Porque o que o sistema judiciário brasileiro faz, com toda a sinceridade, é apenas se livrar do sujeito. Quer dizer, o que é feito com os bandidos no Brasil é simplesmente se livrar deles. Não estou com isso dizendo que eu tenho alguma expectativa que eles possam se regenerar. Eu acho que pode ser apenas por obra do Espírito Santo. Se Deus se interessar e botar lá um pastor para ajudar o sujeito, talvez até o Marcola melhore. Mas eu não estou aqui, propondo que haja qualquer espécie de pena educacional. Eu não queria entrar nesse assunto. Eu estou apenas explicando o que é, na realidade, o processo carcerário brasileiro. É um sistema pelo qual você se livra de um sujeito que é um mau caráter e que é um traste e que, de fato, fica muito melhor lá do que assaltando você na esquina. Então, os brasileiros não se importam com nada que possa acontecer depois desse ato, que é o único que está em questão. A questão é se livrar do sujeito, porque o que nós fazemos com a prisão dele não é resolver o problema dele, é resolver o nosso problema, que é maior do que o dele, porque, afinal de contas, nós, além de sermos assaltados por ele, também somos assaltados pelo governo, pelo imposto de renda, pela carga tributária. Portanto, nós estamos entre dois assaltantes e ele, afinal de contas, não tem nenhum, a não ser os próprios colegas e as suas desavenças lá de natureza criminosa. Então, como nós queremos apenas nos livrar deles, nós o que fazemos? Nós os trancamos num lugar bem alto, com paredes muito altas, e aí então dissemos assim: agora vocês se arrumem. E eles então, na ausência do poder do Estado dentro da cadeia, eles se organizam conforme os seus próprios critérios, criam uma espécie de Estado dentro do Estado. E é por essa razão que eles de fato mandam no que acontece ali, na hora em que você consegue articulá-los, seja por intermédio de pessoas que fazem visitas íntimas, seja por intermédio de advogados, ou por telefones celulares clandestinos, eles se transformam num poder político, porque eles não são pessoas sem recursos. Eles contam com a rede de distribuição no varejo do tráfico, que os alimenta com o dinheiro necessário. Portanto, está feita aí a oportunidade para você criar um poder paralelo. É um poder sobre o qual não incide o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro acha que já fez sua obrigação de trancá-los. Eles se organizam como bem entendem, tem lá uma Constituição própria, tem lá regulamento, não sei se vocês sabiam, mas esses PCCs todos têm regulamento escrito. O Comando Vermelho tem estatuto, tem lá um conjunto de regras lá que tem que ser obedecidas, como se fosse uma Constituição. E eles então se financiam com o dinheiro do tráfico, porque o sujeito que está lá dentro manda, em certo modo, colega do que ficou aqui fora. E com isso nós criamos aí uma espécie de entidade revolucionária, que é esse PCC. E por que é que o pessoal dos recursos humanos acha isso lindo e não presta atenção no coitado sujeito lá, que lá em Aricanduva, lá no córrego, perdeu a casa toda lá nas enchentes de janeiro, nas águas de janeiro, fevereiro e março, em São Paulo? Porque os recursos humanos, as pessoas de natureza de defesa de direitos humanos, são sócias, são, de modo geral, ideólogas da viabilidade política dessa situação que tem aí. Ou seja, são eles que produzem, em última análise, a sustentação social da bandidagem, ou seja, dão à bandidagem uma aura de respeitabilidade, alegando que se trata de seres humanos, que nós também sabemos, mas também que sabemos que são seres humanos que estão profundamente perturbados e que estão aí dispostos e voltados apenas para a prática do mal, ou na maior parte dos casos. E essa é a razão pela qual o pobre coitado lá que perdeu a casa na enchente do córrego de Aricanduva não tem nenhum apoio, vai conhecer a vida da desgraça e do desastre, enquanto que essa turma aí tem todo o apoio do mundo. Muito bem, você pode ligar para cá, você pode fazer a sua pergunta aí direto ao ponto. Nós estamos recebendo uma pergunta agora, Shihar Mansur, de São Paulo. Ele diz assim: por que quando o religioso trabalha na política, ele está trabalhando em obras malignas? Então, por que os direitos humanos defendem os criminosos, ao invés de condená-los à pena de morte? Ele apoia o trabalho religioso na política. Eu acho que a missão do religioso na política é tornar os políticos melhores, ou seja, os religiosos estão
numa casta superior à casta dos políticos. Os religiosos, eles, se forem religiosos autênticos, um padre autêntico, um padre verdadeiramente autêntico, tem um poder sobrenatural. Ele representa, de certo modo, concretamente, representa o poder de Deus. Então, o que fazem os religiosos deveriam fazer é produzir a iluminação dessas pessoas. Acontece que essas pessoas da política só serão iluminadas se quiserem. Não podem ser obrigadas a fazerem isso. E a única coisa que pode fazer o religioso ou o filósofo, digamos assim, tanto um quanto o outro, é indicar para esta gente os caminhos melhores a se fazer. Então, quando eu digo aqui, aqui à tarde que não se deve aprovar um estatuto racista, esse estatuto da igualdade racial, eu gostaria que os políticos compreendessem isso, porque isso eu certamente sei melhor do que eles, mas eu não posso obrigá-los a me obedecer, nem mesmo a me ouvir. E é provável que se tivessem todos me ouvindo, por um ato assim de coincidência extraordinária, é muito provável que eu não os conseguisse convencer na maioria. Portanto, quem está acima do mundo das ações humanas, do mundo da condução dos assuntos humanos políticos, está sempre, tem sempre o desastre, né? Vive sempre a grande situação contraditória de saber mais do que quem está embaixo, mas não poder ter o poder para fazer com que isso aconteça. Transformar o religioso em política não funciona. Isso só funciona no caso dos grandes profetas fundadores, no caso de Moisés, no caso de Maomé. Fora nesses casos, ninguém consegue fazer isso. Ou seja, os religiosos, os intelectuais, os filósofos, enfim, não podem governar o mundo. Eles têm que melhorar as pessoas que governam o mundo. Então, o que eu tenho dito aqui contra o religioso na política é que, no lugar dessas pessoas ficarem na sua verdadeira função, que é produzindo os conhecimentos e a iluminação para que essas pessoas embaixo melhorem e governem melhor, esses religiosos resolvem, então, assumir a tarefa de produção de uma sociedade socialista, que é isso que fazem, por exemplo, os padres da teologia da libertação, achando que é muito mais importante do que salvar a alma, é salvar um pedaço de terra que o sujeito que está lá nem mesmo quer. Ou seja, aquele pobre coitado lá, que era desempregado na periferia de São Paulo, é atraído lá, é seduzido pelo MST e transforma-se num bárbaro, num sujeito mau, num sujeito capaz de até matar para poder atingir o quê? Atingir os objetivos que o MST contou para ele que eram seus. Ou seja, para reivindicar e conseguir pseudo-direitos, ele se transformará num militante raivoso, num sujeito profundamente enraivecido, como aquela turba que invadiu o Congresso Nacional esses dias. E esta pessoa foi, este resultado é o resultado concreto da ação da religião equivocada, da religião completamente transtornada na política. Então, há algum potencial de haver religião na política apenas na medida em que os religiosos verdadeiros conseguem mostrar para os políticos os valores eternos, os valores permanentes, a diferença entre o bem e o mal, a verdadeira diferença entre o bem e o mal, a necessidade de se produzir a salvação da alma, a necessidade de se manter vivos os valores históricos que conduziram a sociedade humana ao sucesso que teve, seja qual for o sucesso, o tamanho desse sucesso. E, no entanto, o que se chama hoje de religião na política é um grupo de padres vestidos de roupa vermelha, fazendo diabolices, produzindo aí mais ódio e incitando as pessoas pobres a invadirem, depredarem e até mesmo matarem os outros. Pois isso não é projeto de Deus, isso é projeto diabólico. E tem mais, qualquer padre que esteja nessa situação não tem o direito de ser obedecido. Você não precisa obedecer a nenhum bispo que tenha esta mentalidade, a nenhum padre, eles não têm mais direito. Os seus direitos sobrenaturais estão cassados até segunda ordem. Você não tem o direito de considerá-lo seu confessor, ou eles deixam de ter o direito até mesmo de consagrar a hóstia, que é a essência da cerimônia religiosa cristã. E, portanto, é preciso que você diga, quando você encontrar um religioso nessa situação, que você diga isso claramente, que ele perdeu a autoridade moral sobre o grupo de cristãos, na medida em que ele repudia Deus e casa com o diabo, porque no fundo é isso que ele faz. É uma gente, obviamente, que não é má profundamente,
É uma gente profundamente equivocada e certamente de uma ignorância extraordinária. Mas como eles têm um grande poder de influência dos outros, eles têm púlpito, eles acabam então produzindo o maior dos males. No inferno de Dante existe um daqueles círculos infernais especialmente reservado para os sacerdotes que traem os seus votos. Para vocês verem como eu estou falando de coisas sérias, portanto, tomem cuidado vocês aí, porque o inferno de Dante os espera. Muito bem. Muito bem, Cláudia, então. Temos mais perguntas? Temos mais perguntas chegando. Inclusive, você de Curitiba, de São Paulo, interior de São Paulo, pode ligar para cá e fazer, então, a sua pergunta. Eu posso botar mais uma tela antes? Claro, vamos lá, então. Então, eu queria mostrar a vocês a tela número 8, número 7, perdão, não número 8. Também estamos ainda sob a influência da saída do Ministério da Agricultura do ex-ministro, né, Rodrigues, que pediu demissão. E ele sai pedindo demissão, o Roberto Rodrigues, dizendo na saída que o governo discrimina os grandes produtores brasileiros. E ele disse mais, que não está escrito aí, ele disse que se há alguém que tem mérito pelo sucesso econômico do Brasil, que não é grande coisa, mas pelo menos é positivo, nos últimos anos aí do Plano Real foram os agricultores. No começo do Plano Real nós costumávamos dizer que o real era o plano do frango. Os frangos custavam R$1 naquela época. Como o dólar valia menos que o real, era possível comprar com um real um pouco menos, né, mais de $1. E com $1 e pouco que você comprava, você não comia frango nenhum em Nova York, nem na Pensilvânia, nem no Alabama, para falar num lugar mais barato, não é isso? E aí, naquele momento, o Brasil foi salvo pela agricultura. A agricultura moderna, a agricultura técnica, a agricultura inteligente, a agricultura com engenharia, a agricultura com agricultor capaz de entender os ciclos da terra, entender a biologia da planta. E essas coisas todas aí são completamente desconsideradas pelo governo. E o resultado disso, apenas para concordar com o ministro Roberto Rodrigues, na tela número 8, vocês têm aí essa tenebrosa manchete do Estadão, nessa semana que passou também, mostrando que a dívida rural come 50% da receita dos agricultores. Os agricultores têm 25 bilhões de reais de dívidas e esperam um faturamento de 51 bilhões de reais, portanto, apenas o dobro. Essa situação é tão dramática, ela não atinge todos os agricultores de todo modo, porque quem planta cana está bem, mas a maioria está muito mal e essa situação só se resolve, então, com a venda pura e simplesmente da terra. O Brasil não pode dispensar os agricultores e não pode fazer de conta que não compreende que a situação do agricultor é completamente diferente dos outros empresários, porque os outros empresários vivem com os riscos de mercado. Os agricultores vivem com os riscos do mercado que não é o mercado internacional que se reflete nas cotações nas bolsas de mercadorias, vive com o risco do clima, vive com o risco do câmbio. Ou seja, os agricultores brasileiros vivem sob uma quantidade insuportavelmente grande e cruzada de riscos, o que os transforma em empresários extremamente sui generis e para os quais deveria haver no Brasil pelo menos uma palavra de agradecimento. Eu sempre digo que o sujeito que faz 1 quilo de soja, o que planta 1 pé de alface, faz mais pelo Brasil do que todos os políticos juntos. Muito bem, então nós estamos vendo. O pessoal dos direitos humanos está sócio do PCC, no sentido ideológico da palavra. Esse pessoal dos direitos humanos é defensor das políticas, das macropolíticas, das quais o PCC é apenas um varejo. O pessoal dos direitos humanos não entende de fato o que está acontecendo, ou quando entende, então é muito mais grave, porque aí torna-se um cúmplice. E esse movimento de direitos humanos, entendam isso, o próprio movimento de direitos humanos é um movimento com vinculações com a nova ordem mundial, com o globalismo. É claro que é uma coisa muito boa que tenha gente interessada em impedir que haja crueldades no mundo, que haja barbaridades, tudo isso é legítimo. No entanto, sempre atrás dessa face humana, que todo mundo é capaz de concordar e de apoiar, sempre há um plano secreto que você nunca fica sabendo,
E então o que faz com que nós devamos sempre desconfiar deles, porque se as suas intenções assim aparentes são muito boas e são muito bonitas, nós temos que perguntar de fato em nome do que eles as estão apresentando. Qual é de fato na essência o plano que conduz a vida dessas pessoas. Então a razão pela qual o próprio coitado lá do policial não tem apoio nenhum é porque ele não faz parte do grupo que está articulado para dominar, assumir o poder do mundo e transformar o mundo num país totalitário. O PCC não, o PCC está articulado com esse movimento. A sua indignação tem todo o valor e toda a justiça. Muito bem. Muito bem, então, nós estamos recebendo agora uma pergunta do senhor Eugênio de Curitiba. Ele diz assim: para ser alguém destacado na vida, obrigatoriamente precisamos ser do Rotary Club, Lions Club ou então maçonaria. Todos nós queremos um país melhor, porque essas entidades não ajudam a conter tantos roubos, tantos desvios, tanta maracutaia do dinheiro público e tanto desmando dos políticos. Por que essas entidades não fazem uma campanha para moralização e realmente ajudam ao povo desse país, principalmente os que não fazem parte desse sistema? O que você pode comentar sobre este assunto? Eugênio, né? Isso. Eugênio, olha, eu tenho tenho um verdadeiro medo das campanhas de moralização. O que é uma campanha de moralização? Saem as pessoas na rua portando faixas, dizendo que são contra a corrupção, contra a desonestidade. E daí? Isso é obrigação ser, todos nós somos. O que é que as campanhas de moralização fazem na prática? Elas apenas ajudam a que determinado grupo acuse o outro de ser imoral, de ser ladrão, e isso nós já percebemos aí quando a gente estuda a história recente do Brasil e vê que um determinado partido político, cujo nome não posso mencionar aqui, passou 20 anos indicando a imoralidade alheia e assim que tomou o governo passou a ser mais imoral do que todos aqueles que o antecederam. Então, o problema das campanhas de moralização é que elas são inócuas na prática. Na prática, se você conseguisse que a sua pessoa fosse honesta e as pessoas que estão em volta de você, se os seus filhos fossem honestos, isso seria já uma enorme contribuição. Agora, o que você vê aí como preocupante é uma certa decadência que há nessas instituições chamadas maçonaria e clubes de serviço em geral, e no que você tem razão, na medida em que foi diminuindo o teor de civismo da sociedade brasileira e mundial, não é só aqui, é no mundo inteiro, essas organizações, de certo modo, também perderam. Então, eu, por exemplo, embora não seja maçom e não conheça a maçonaria de perto, só os próprios maçons o conhecem, eu fico imaginando que nós devemos julgar a maçonaria pelos seus resultados. Se a maçonaria produz se ela reúne todo mundo que tem poder, a maçonaria não é tipicamente o lugar onde estão os mais ricos, os mais poderosos, os mais influentes, muito bem, se ela reúne as pessoas que têm poder, e essas pessoas estão lá conjugadas, né, estão lá associadas para o bem, e o mundo encontra-se nesse desastre que se encontra, então eu fico imaginando aqui como uma decorrência natural desse raciocínio, que a maçonaria, de modo geral, não queria particularizar nenhuma loja, mas que a maçonaria, de modo geral, perdeu completamente seu conteúdo iniciático, e transformou-se numa espécie de grupo de amigos que se autoajudam, uma espécie de ação entre amigos fechada. Né? Então, me parece que isso aconteceu com todos os grupos, com a maioria dos clubes de serviço, na medida em que eles vão se tornando grupos de pessoas que se encontram para objetivos de troca de relações comerciais apenas, eles vão perdendo aquele seu conteúdo cívico e vão se tornando, então, baixas nesta luta contra a transgressão, contra a inversão dos valores humanos na sociedade brasileira e mundial. Então, se você vê nos clubes de serviço e na maçonaria alguma fraqueza moral, você tem toda a razão. De fato, isso acontece. É claro que deve existir grupos de clubes de serviço e lojas maçônicas que mantiveram intacto os seus objetivos históricos. Mas seria uma coisa muito improvável que tudo piorasse, menos esse pessoal. Então, eu imagino que, mesmo sem nenhuma culpa, mesmo que inocentemente e inconscientemente, tenha-se feito aí um rebaixamento do objetivo dessas organizações, de objetivos verdadeiramente cívicos para objetivos apenas de natureza de propiciar encontros comerciais. O mundo pensa cada vez mais só em dinheiro.
Muito bem, então estamos recebendo Cláudio. Mais perguntas, você pode ligar para cá, você pode então fazer a sua pergunta. Flávio Arruda de São Paulo, ele diz assim: o governo vetou o aumento dos aposentados aprovado pelo Congresso. Munir, qual a sua opinião? O governo inventou um aumento para pessoas na ativa, que é um aumento falso, né? Porque o governo não pode fazer isso pela lei eleitoral no Brasil, pela mesma razão pela qual eu não estou comentando candidatos aqui, não o farei. O governo também está impedido de 6 meses antes das eleições, ou de uma determinada data da campanha, ou das eleições, não sei mais, ele está proibido de contratar gente e aumentar, não só contratar gente, mas como aumentar também salários. Então o governo fez o seguinte, o governo inventou um aumento que não é um aumento, é apenas uma mudança de distribuição pelo quadro de servidores públicos, de modo que todo mundo subisse lá 1 grau, todo mundo sai de cabo e vai a sargento, e com isso há um aumento para todo mundo com objetivos exclusivamente eleitoreiros, porque podia ter feito isso antes, quando era possível fazer pela lei, quando a lei não impedia. No entanto, só o fez agora, porque o timing político acha que é melhor fazer agora. E aí, o mesmo critério não pode ser aplicado aos aposentados que gostariam de ter um aumento equivalente, porém direto nas suas contas, e isso aí o governo, para isso, alega a inocência e alega ao seu respeito à legislação eleitoral e faz, por outro lado, de modo completamente arbitrário, do outro jeito, quando lhe interessa politicamente. Portanto, o que você tem aí é apenas uma espécie de movimento de natureza eleitoreira, que não pode ter a dimensão que todo mundo gostaria que tivesse, mas que, no entanto, serve lá aos objetivos do governo. Muito bem, então, nós estamos recebendo aqui uma pergunta do Gilberto de São Paulo, e ele diz assim, ele pede para você comentar a respeito desse assunto, o exagero da mídia na Copa do Mundo, fazendo com que vários setores da economia parassem como se fosse uma consagração, e a falta de apoio que as pequenas empresas têm dos governos. Ele diz assim ainda, você precisa entrar em uma mídia com mais divulgação, pois todos deveriam ter acesso a essas informações. E parabeniza pelo programa. Muito obrigado, você é muito gentil. Com relação à Copa do Mundo, eu não sei se vocês perceberam, mas a seleção brasileira é exatamente a cara do Brasil. Quer dizer, o que é o Brasil hoje? O Brasil hoje é um país hipnotizado, entregue, um país pensando apenas nos objetivos individuais das pessoas, um país em que a seleção brasileira o que é? É um grupo de milionários. Não sei se vocês percebem o que aconteceu, e na Copa de 70, assim com um pouco mais veteranos lembrarão, a seleção brasileira da Copa de 70 foi o maior time de futebol da história, provavelmente, sei lá. As pessoas eram tão pobres, que o Paulo Maluf deu para cada um Volkswagen, que naquela época já não era grande coisa como automóvel, e todos ficaram felicíssimos, como foi o maior presente que ganharam na vida. Nunca tinham recebido uma coisa tão incrível quanto um FUC, né? Como se diz aqui no Paraná, um Fusca, como se diz em São Paulo. Hoje, imagine você a situação dessa gente que está com o pé no campo e está pensando nas coisas de luxo que comprará no dia seguinte à Copa, porque afinal a Copa não faz mais sentido para eles de modo nenhum, porque a Copa não tem significado econômico, ela tem significado apenas de cumprir lá uma certa obrigaçãozinha. Mas o Brasil deveria ter percebido nessa história da nossa derrota que o que foi derrotado aí foi a nossa pobreza de alma, a nossa absoluta incapacidade de termos um mínimo de patriotismo, um mínimo de vontade de fazer do Brasil um país maior, melhor, a nossa incapacidade total de produzir um sacrifício em nome da nossa própria pátria. Quer dizer, o que é que significa a camisa amarela nessas pessoas? Absolutamente nada. Por outro lado, como o Brasil é um país de superficialidades e de epidermias, né, o Brasil gastou uma quantidade incrível. Eu queria que algum economista calculasse a quantidade, o quanto teria custado para alguém contratar todas as horas de televisão para promover as viagens que foram feitas e gastar as toneladas de papel que foram impressos. Todos os grandes jornais brasileiros tinham um caderno da Copa, onde só se falava nisso, 20 páginas impressas. Quer dizer, isso deve ter custado alguma coisa como bilhões, e isso só é possível conceber uma coisa dessa no Brasil, em que
nenhum assunto é mais importante do que os assuntos lúdicos, os assuntos sem importância nenhuma, os assuntos de natureza muscular. O Brasil é um país sensorial, o Brasil é um país que acredita que se fará uma civilização com base no prazer. E isso, infelizmente, não é possível, só se faz civilização com base no sacrifício. Essa nossa incorrigível tendência a admirarmos assuntos fúteis é uma das razões pelas quais o nosso PIB é apenas 5% do PIB dos Estados Unidos. E é a razão pela qual não se trata realmente de ficar discutindo o varejo, mas é notar que no atacado nós não temos as condições civilizatórias para sermos ricos, porque nós não compreendemos que a riqueza vem depois como decorrência de um sucesso civilizatório. É preciso primeiro ser civilizado, culto, ter um grande projeto para ser realizado nesse mundo, para que depois um país possa almejar a riqueza. Como nós não compreendemos isso, nós passamos o tempo todo tentando fazer o contrário, construindo a riqueza pela ponta do prazer e depois reclamamos dos americanos quando não conseguimos, o que nos transforma não só em ingênuos, como em bobos ao mesmo tempo. Por outro lado, a sua preocupação para com o descrédito da pequena empresa é mais ou menos uma coisa que acompanhou o Brasil a vida inteira. O Brasil nunca teve amor nenhum por empresa, ao contrário, nós somos aqui uma sociedade anti-empresarial, somos uma sociedade profundamente hostil à atividade empresarial. E essa é a razão também pela qual todo mundo ganha mal. Ou seja, todos os nossos pecados são pagos aqui mesmo. Todas as nossas bobagens e infantilidades, todas as nossas inconsistências, todos os nossos defeitos de caráter acabam nos custando os cobres todos nesta mesma vida aqui. E o Brasil é esse país inviável que não vai para frente nem para trás, que é um país remediado o resto da vida, sobretudo, entre outras razões, pela razão de não gostar de empresa nenhuma. Você tem toda a razão, é isso mesmo, sinto muito, mas eu acho até, para ser um pouco pessimista, que esse fenômeno piora, porque na medida em que o neoliberalismo progride, e o neoliberalismo é um projeto do socialismo, o neoliberalismo achará cada vez melhor que uma grande empresa controle toda a economia, e aí então você põe dentro dessa grande empresa um batalhão de fiscais e arranca tudo dela, todo o dinheiro dela, e para o governo, em termos tributários, isso é muito melhor do que manter um batalhão de fiscais para ir perseguir os pobres coitados, que além de serem assaltados, são ainda achacados sistematicamente por fiscais de todos os níveis, de todos os níveis. Então, me parece que você tem toda a razão, gostaria muito de ter te dado uma impressão mais favorável, mas não posso te dizer aquilo que eu não estou achando. Muito bem, então, nós temos mais perguntas. O Fernando de Curitiba, ele pergunta assim para o Munir se ele tem conhecimento do programa Pro Jovem e pergunta se este programa ajuda ou só atrapalha os jovens e manda um grande abraço. Fernando, eu infelizmente não conheço o programa Pro Jovem. Se você puder mandar um e-mail, naquele e-mail que está aí na tela, de vez em quando aparece, eu terei o maior prazer em estudar e aí te respondo com uma opinião, tá? Mas eu não sei, esse programa eu não conheço. Muito bem, nós temos tempo ainda, você pode ligar para cá e pode mandar a sua pergunta. A Miriam Macedo de São Paulo, ela diz assim: como pode a maçonaria ter tantos propósitos morais se seu objetivo sempre foi destruir a Igreja Católica? Ela manda parabéns pelo programa. É verdade, é que isso no Brasil, sabe, como é o nome dessa? Miriam Macedo. É que nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque o Brasil, o primeiro imperador, o meu amigo Anatólio Link já me corrigiu dizendo que o Dom Pedro II não era maçom. Ele podia ser talvez um pouco simpatizante, mas ele, na verdade, ele se envolveu numa polêmica. Ele arbitrou uma polêmica entre a maçonaria e a igreja a favor da maçonaria, o Dom Pedro II. O Dom Pedro I era um maçom absolutamente grão-mestre, um maçom de alta estirpe. Então, durante o Império Brasileiro, nós tivemos sempre uma dificuldade enorme com o ensino religioso no Brasil, porque a maçonaria e a Igreja Católica, não sei se você sabe, mas a Igreja Católica, o cânone católico, proíbe um católico de ser maçom. E alguns maçons aí mais apressadinhos aí ficam achando que isso foi revogado quando houve a reedição do cânone católico em 82, se eu não me engano, 78,
Mas, na verdade, o que houve ali foi apenas a retirada da menção direta e objetiva à maçonaria como sendo incompatível com o catolicismo e a colocação da maçonaria nas diversas tendências anticristãs. Então, existe uma proibição formal para um católico ser maçom. Agora, a maçonaria é uma entidade secreta muito complexa e que não existe só no Brasil e, em muitos momentos, não foi uma entidade anticristã. Aliás, não sei se você sabia, mas o René Guénon, que foi um dos homens mais brilhantes que já existiram nesse planeta, um dos mais importantes, um dos maiores sábios que o mundo já teve, o René Guénon acreditava que a única possibilidade de o catolicismo ter uma via esotérica com S, ou seja, ter também um conjunto de saberes de alto padrão que não seriam misturados com os saberes hoje ritualísticos, era por meio da maçonaria. O René Guénon acreditava piamente nisso, é um homem que conhecia muito bem a maçonaria francesa, sobretudo, mas que havia conhecido também toda a parte negra da maçonaria, que era a maçonaria dominada por aquele bruxo francês chamado Papus, que no início do século XX dominava a cena esotérica, né, iniciática parisiense. Então, a maçonaria tem, em princípio, um potencial de fazer o bem. O que eu disse agora há pouco, e queria deixar bem claro, é que não parece que esteja fazendo pela prática, pelo resultado, ou seja, olhando os frutos da árvore, eu não estou conseguindo saber qual é verdadeiramente a natureza da árvore. Ela devia ser uma figueira, mas não dá figos. Então, quando eu percebo que existe aí uma incapacidade de a maçonaria, já que ela tem todo mundo lá dentro, já que todo mundo é maçom, todos os poderosos são maçons, já que ela não consegue melhorar o mundo, eu estou julgando que ela desistiu de ter qualquer pretensão iniciática e tenha se tornado apenas uma associação de ajuda mútua, um grupo de amigos que se mutuamente beneficiam. Cláudio, temos tempo para mais uma pergunta ainda? Acredito que temos, né? Nós temos, acredito, 5 minutinhos de programa ainda, 3 minutinhos Muito de bem. programa. Angélica de São Paulo, ela diz assim, o que o Munir acha do movimento do Dr. Miguel Reale contra a corrupção? O Miguel Reale, cujo pai faleceu agora há pouco tempo, tinha o mesmo nome, foi um dos brasileiros mais notáveis, embora não tenha sido um filósofo extraordinário, mas era um homem que marcou o mundo enquanto viveu, marcou o mundo com decência, honestidade, e o filho dele, que está foi um sujeito atuante no governo FHC, e eu tenho a certeza absoluta que o único objetivo dessa tal de campanha contra a corrupção do Miguel Reale Júnior é apenas eleitoreira. Ou seja, ele é ligado ao PSDB e está querendo com isso apenas produzir aí mais um fato político qualquer. Eu não acredito nas suas verdadeiras intenções, mesmo porque eu já disse a vocês aqui que eu não acredito em geral em campanhas contra a corrupção, porque as campanhas contra a corrupção, de modo geral, são apenas cortinas de fumaça para indicar a corrupção do outro e não a sua própria. Então, não só de modo geral falso, como é inócuo. O que acaba com a corrupção é quando a gente consegue que os nossos filhos sejam bem educados. O que acaba com a corrupção é quando as pessoas em volta da gente, os nossos filhos, os nossos netos, né? Eu ainda não tenho netos, eu sou extremamente jovem para ter netos, mas o dia que eu os tiver, né? que eu possa, então, educá-los de um modo decente. Quer dizer, o que acaba com a corrupção são os verdadeiros valores humanos permanentes, aqueles que nós nunca deveríamos ter abandonado. De modo geral, campanhas públicas contra a corrupção são todas elas enviesadas por um caminho político partidário e tem aí uma conotação. Nesse caso aí, garanto a você que tem, porque não é possível que uma pessoa que tenha tido tanta... Veja, o ministro da Justiça do governo FHC é um ministro da Justiça profundamente comprometido com o embrião do desastre totalitário que nós estamos tendo hoje aí. Portanto, não deve haver nessa pessoa nenhuma grande autoridade moral para justificar uma opinião ao contrário. Muito bem, Cláudia. Será que acho que agora não temos mais tempo, né? Acho que não temos mais tempo, a nossa técnica não, né? Acho que só nos resta aqui convidar as pessoas para estarem de novo no próximo domingo. Teremos um enorme prazer em vir aqui ajudar a entender um pouco melhor o Brasil. Eu queria agradecer muito a vocês que nos prestigiaram hoje, mesmo com
aí a competição do jogo de futebol e dizer que a Cláudia, muito obrigado, Cláudia, você foi, como sempre, muito eficaz, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Ajudou muitíssimo. E queria dizer, então, que nos encontramos daqui a mais uma semana, no dia 16 de julho, para mais um programa Direto ao Ponto. Muito obrigado. Até lá, tenha um bom domingo. E não sai daí, porque agora você vai fazer grandes negócios com a gente aqui no Mil Noites. Muito bem, não percam, tá? Muito obrigado. Pedido de desculpas. Deu um chutão lá pra cima do Grosso. A Itália não consegue se acertar mesmo com os 3 atacantes. Só que Zidane essa perdeu. Eu tô fazendo a conta aqui.